Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai estudar aqui Jacó, capítulo 4, final da nossa designação. Semana que vem nós vamos estudar, finalizar o livro de Jacó. E Jacó, capítulo 5, é o maior capítulo dentro do livro de Mormon. São 77 versículos. E são versículos com muitas frases e palavras. São versículos grandes, não é versículo pequeno, não. Então é o maior capítulo, né, dentro do livro de Mormon, ali, com mais palavras. E muita gente se perde ali para entender a alegoria das oliveiras, né? O profeta Jacó cita o profeta Zenos e explica muito sobre essa alegoria. E para nós entendermos, né, essa parte aí que às vezes as pessoas não gostam, né, de arranca o enxerto, coloca o enxerto em algum lugar, oliveira boa, oliveira má, fruto bom, fruto ruim, fruto bravo, né, que é mencionado. A gente vai passar a entender melhor semana que vem por conta desse estudo, tá bom? Vários canais, né, no YouTube vão tá na mesma página, a igreja estudando o mesmo assunto. Então, eu acredito que nós vamos ter grande conhecimento nessa parte aí, tá bom? Então, para entender melhor Jacó capítulo 5, já começa hoje. Por exemplo, Jacó capítulo 4, ele faz uma introdução para entrar no capítulo 5. Ele faz duas perguntas dentro do capítulo 4, que é para nós voltarmos nossa mente quando nós estudarmos o capítulo 5, tá bom? Então, para entender o capítulo 5, também é importante o capítulo 6, que explica o capítulo 5. Mas semana que vem a gente vai ver isso. Mas como essa introdução começa aqui no capítulo 4, eu vou mencionar essas duas perguntas, né, que Jacó faz aqui, tá bom? Para nós, quando estudarmos lá, já pensarmos nisso. Uma delas está aqui no versículo, em Jacó capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E agora, amados, não vos admireis de que eu diga essas coisas. Por que não falar, pois, da expiação de Cristo e seguir o perfeito conhecimento dele? Assim como um conhecimento da ressurreição e do mundo futuro. Então, a alegoria das oliveiras no capítulo 5, ela vai falar de coisas no futuro, né? Tem uma parte lá que eu vou identificar para vocês que inclusive fala sobre o milênio, né? É como se fosse o sétimo selo, né, que é aberto de Apocalipse, fala sobre o milênio. É interessante, a gente vai estudar isso lá em Jacó capítulo 5. Bom, então a primeira coisa aqui que ele fala, né? Por que não falar, né, da expiação de Jesus Cristo? A alegoria mostra o amor, o alcance, né, infinito da expiação de Jesus Cristo. E também falando da ressurreição, tá bom? Então a gente vai falar disso lá. A outra pergunta que ele traz aqui está no versículo 17, para nós entrarmos estudando lá a alegoria. O versículo 17, deixa eu pegar aqui para ver. Versículo 17 fala assim: Agora, amados, como é possível que eles, depois de haverem rejeitado o fundamento seguro, construam sobre ele para que venham a ser a sua pedra de esquina? Ele está falando como que é possível, depois dos judeus haverem rejeitado Jesus Cristo, crucificado Jesus Cristo, edificar sobre Jesus Cristo, porque ele é a pedra segura, como que isso é possível? Então, dentro da alegoria das oliveiras, vai mostrar como isso é possível, como Deus vai trabalhar, né, para alcançar os judeus. Né? Esse que é o ponto aqui. Então, essas duas perguntas, a pergunta no versículo 12 e a pergunta no versículo 17 aqui, nos ajuda já a entrar no capítulo 5, tá bom? Que é a designação aí, já na segunda-feira. Bom, eu vou finalizar aqui a mensagem lendo o versículo 14. O versículo 14 aqui eu separei bastante explicação. Já que os judeus cairiam, ou seja, rejeitariam Jesus Cristo, por que que eles cairiam? Por que que eles rejeitariam Jesus Cristo? Jacó, ele traz essa resposta aqui em Jacó 4, versículo 14, diz assim: Mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezavam as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira essa que lhe adveio, por olharem além do marco, essa é a frase mais importante aqui, né? Olhar além do marco, o marco é Jesus Cristo, tá bom? Terão que cair, pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podiam entender, pois assim o desejaram. E porque o desejaram, Deus o fez para que tropeçassem. Então, eles queriam coisas complicadas, né? Aí o Senhor mandou para eles lá Ezequiel. Ezequiel fala de uma maneira que muitas
pessoas não conseguem entender. Isaías também, né, os estudos de Isaías, a gente tem desvendado muita coisa do estudo de Isaías ultimamente, dando explicações melhores, mas para os judeus, que eles não olham Jesus Cristo, eles não conseguem enxergar no Velho Testamento o Cristo. Nós, somos cristãos, nós olhamos o Velho Testamento e vemos tudo que está lá se refere a Jesus Cristo. Então, por olharem além do marco, o marco é Jesus Cristo, aí eles ficam sem um entendimento, tá bom? É isso que ele está falando aqui. Eu peguei aqui no dicionário a palavra marco, né? Já que Jesus ele é o marco, o que significa marco? No dicionário aqui, ó, fala sinal que registra um limite, baliza ou fronteira, sabe? Desculpa. É uma pedra que marca um limite, é um marco, ó, até aqui é esse limite. Normalmente essas pedras ou colunas são colocadas assim em fronteiras, em vez de erguer um muro para dividir uma nação da outra, onde começa tem territórios do Brasil que são assim, né? Não tem um muro ou uma cerca, né? Que delineia outro país, né? É colocado ali várias colunas, né? Uma coluna aqui, outra ali, umas colunas baixas mesmo. Esse é o marco, tá bom? Então o marco aqui, ele é uma pedra. Veja mais o que o dicionário fala aqui, o que é um marco, né? Ele é usado para marcar o território. Ele fala aqui, ó, pedra blonga, com que se marcam os terrenos. Toda ação e acontecimento caracterizado de um período geralmente simboliza um evento importante. Então, o evento mais importante na história é Jesus Cristo. Ele é o nosso marco. Que diz... também diz aqui, ó, o marco é um ponto que se utiliza como referência, modelo e exemplo. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo e ele é a nossa referência de vida. Então isso é um marco, tá bom? Aqui seria o exemplo uma pedra, né? E Cristo, ele é o nosso marco, onde nós todos nos reuniremos e voltamos para ele, tá bom? Eu peguei aqui, né, lembrando dessa escritura aqui, olhar além do marco, olhar além de Cristo. Não existe salvação além de Cristo, nós temos que olhar para Cristo, esse é o ponto. E por olharem além de Cristo, eles caíram, né? Essa é a situação que Jacó compartilha aqui sobre os judeus. Bom, eu queria saber de vocês como é que está a conferência geral aí, tá bom? Se vocês estão gostando das palavras dos profetas e apóstolos. Eu coloquei aqui, inclusive por conta dessa mensagem, eu peguei uma explicação de um profeta aqui, tá bom? Sobre essa explicação do marco aqui. Eu peguei na conferência aqui, deixa eu ver aqui, conferência de outubro de 2023, né? Do ano passado aí. Quem está discursando é o Elder Heslan, do coro dos 12 apóstolos, tá bom? Aqui ele começa a contar o nome do discurso dele, né? Jesus é o nosso tesouro, o tema do discurso dele. Aqui ele começa a contar de dois arqueólogos, um chamado Carter e outro Carnarvon. E eles estavam em uma busca até chegar num lugar onde chamava Vale dos Reis. E eles queriam achar ali um lugar onde um rei egípcio havia sido enterrado. E eles não achavam. Depois de 5 anos, né? Um deles desistiu, aí o outro falou, não vamos desistir, vamos mais um pouco. E aí eles tinham procurado em todos os lugares, exceto no lugar onde eles estavam acampados. Então eles tiram o acampamento e começam a cavar onde eles estavam acampados, e lá eles acham os primeiros degraus dessa catatumba, e eles vão achando e catalogando. Havia muito ouro nessa catatumba. Aqui nesse discurso é mencionado que foi a maior descoberta arqueológica no século XX. Tá bom? E eu vou pegar aqui, diretamente da conferência geral, tá bom? A parte do Elder Hesselman, falando desse ponto da escritura. O ponto, né, aqui que ele fala desses arqueólogos é o seguinte, que eles estavam procurando em todos os lugares, mas eles estavam bem debaixo do pé deles. Esse é o ponto com os judeus. Eles estavam olhando além do marco, olhando além do que do Jesus Cristo. Isso acontece conosco também. O Elder Hezron, né, ele vai dar exemplo disso aqui. Tá bom? Então eu peguei na conferência aqui e vou colocar o áudio aqui para nós ouvir rapidamente.
Cerca de 5 séculos antes do nascimento do Salvador, o profeta Jacó, do livro de Mórmon, referiu-se a não valorizar ou subestimar o que está próximo, como olhar para além do marco. Jacó previu que o povo de Jerusalém não reconheceria o Messias prometido quando ele viesse. Jacó profetizou que eles seriam um povo obstinado e desprezariam as palavras claras e procurariam coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que eles adviriam por olharem para além do marco, teriam que cair. Em outras palavras, tropeçariam. A previsão de Jacó se provou precisa. Durante o ministério mortal de Jesus, muitos olharam para além do marco, além dele. Ignoraram o Salvador do mundo. Em vez de reconhecerem seu papel no cumprimento do plano do Pai Celestial, eles o condenaram e o crucificaram. Procuraram e esperaram por outra pessoa para lhes trazer a salvação. Assim como aquele povo em Jerusalém, e assim como Carter e Carnarvon, nós também podemos estar propensos a olhar para além do marco. Precisamos nos proteger dessa tendência para que sempre vejamos Jesus Cristo em nossa vida e sempre reconheçamos as muitas bênçãos que Ele nos oferece. Nós precisamos dele. Somos aconselhados a confiar plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Ele é nosso marco. Se imaginarmos incorretamente que há necessidade de algo além do que ele oferece, negamos ou diminuímos a abrangência e o poder que ele pode ter em nossa vida. Ele reivindicou os direitos da misericórdia e estende essa misericórdia a nós. Ele é a principal fonte em quem devemos procurar a remissão dos nossos pecados. Ele é nosso advogado junto ao Pai e defende o que o Pai deseja desde o princípio, que retornemos a ele como herdeiros em seu reino. Precisamos, conforme as palavras do profeta Alma, olhar ao redor e começar a acreditar no Filho de Deus, que ele virá para remir seu povo e que ele sofrerá e morrerá para expiar os nossos pecados, e que ele se levantará dos mortos, proporcionando-nos a ressurreição. Jesus Cristo é nosso tesouro. O Salvador nos proporciona. Bom, vou até essa parte aqui. O discurso ainda segue falando aqui sobre coisas que nós às vezes não prestamos atenção por estar próximo, tá bom? Ele vai citar alguns exemplos aqui, mas ele fala também sobre o sacramento. Talvez por tomarmos o sacramento toda semana, a gente não tome com aquele propósito firme no Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos relembrar semanalmente também, tá bom? Então ele traz esse exemplo aqui. Tem um outro exemplo que ele traz aqui, deixa eu ver onde está registrado aqui para mim colocar aqui para nós. Aqui, tá bom. Ele vai falar sobre os templos aqui. Deixa eu pegar aqui na fala dele e colocar diretamente aqui. Tá aqui no 8 minutos e 16 segundos. Deixa eu pegar aqui. Já vai chegar já, vou colocar. Vocês devem ter notado que muitos novos templos foram anunciados nos últimos anos, aproximando cada vez mais os templos dos membros. De modo contraditório, à medida que os templos se tornam mais acessíveis, podemos nos tornar mais negligentes em relação à frequência ao templo. Quando os templos estão distantes, planejamos nosso tempo e nossos recursos para viajar até o templo e adorar o Senhor. Priorizamos essas viagens. Com o templo próximo, pode ser fácil deixar que pequenas coisas atrapalhem nossa frequência, dizendo a nós mesmos: bem, eu vou outra hora. Morar perto de um templo proporciona mais flexibilidade para agendarmos nossa ida ao templo. Mas também pode nos levar a subestimar a importância do templo com mais facilidade. Quando fazemos isso, olhamos além do marco, desvalorizando a oportunidade de nos aproximarmos do Salvador em sua casa santa. Nosso compromisso de frequentar o templo deve ser igualmente forte, quer o templo esteja longe ou perto de onde moramos. Depois que Carter e Carnarvon escavaram em outras áreas do Vale dos Reis à procura da tumba de Tutankhamon, eles perceberam seu descuido. Não precisamos trabalhar sem sucesso como eles fizeram por algum tempo para encontrar nosso tesouro. Nem precisamos buscar conselhos de fontes desconhecidas, valorizando essa nova fonte e pensar que tal orientação será mais iluminada do que aquela que podemos receber de um humilde profeta de Deus. Conforme registrado no Velho Testamento, quando Naamã buscou a cura para a lepra, ficou indignado ao ser aconselhado a mergulhar 7 vezes em um rio comum próximo. Mas ele foi persuadido a seguir o conselho do profeta Eliseu, em vez de confiar em suas próprias noções preconcebidas de como o milagre deveria acontecer. Com resultado, Naamã foi curado. Quando confiamos no profeta de Deus na terra hoje e agimos de acordo com seus conselhos, encontramos felicidade e também podemos ser curados. Não precisamos procurar em outro lugar. Irmãos e irmãs, eu os incentivo a se lembrarem de Jesus Cristo e a sempre se concentrarem nele. Ele é nosso Salvador e Redentor, o marco para o qual devemos olhar e nosso maior tesouro. Ao se chegarem a ele... Perfeito, vamos só até aqui, né? Quem quiser acompanhar esse discurso todo é na conferência de outubro de 2023, tá bom? E é isso, né? Jesus, ele é o nosso marco, não adianta procurar salvação em outro local. Eu vejo muitos canais no YouTube que acabam virando ali palestra de autoajuda, né?
e não voltado para as Escrituras, se centralizado no Salvador, nos ensinamentos de Cristo. Eu acredito que é isso que vai mudar o mundo, que vai mudar a nossa vida. Não é palestras de autoajuda, palavras de incentivo, tudo isso é bom, mas a palavra de Deus, ela que revigoriza a gente. Então a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Então não adianta eu julgar os judeus, eles olharam além do mar, por isso que caíram. Né? Se eu também estou negligenciando aquilo que está perto de mim, o templo. Né? Quantas vezes eu vou no templo? Então ele fala de pessoas que quando o templo estava longe fazia sacrifícios. Mas quando um templo é estabelecido na própria cidade ali, pouca gente acaba indo ali no templo. Né? Então ele fala um pouco sobre isso, sobre olhar além do mar. Nós temos que valorizar aquilo que está perto. Por isso que ele citou aqui o exemplo, né, dos dois arqueólogos que vasculharam por 5 anos ali, né, outras regiões, local, e o que eles procuravam estava justamente embaixo do pé dele. Que nós não vivamos assim, né, que nós possamos valorizar, como ele, nesse discurso, ele fala o sacramento que nós temos semanalmente para tomar também, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, que nós possamos ser, conforme Jacó falou, não olhar além do marco. Jesus Cristo, ele é o nosso marco. É ele a nossa salvação. Não vamos conseguir salvação em outra fonte. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.